Aula 6. Ciências, terceiro bimestre. Tema: Fases da Lua. Oitavo ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, a aula de ciências será sobre as fases da Lua. Ao longo de um mês, a Lua parece mudar de forma no céu. Em algumas noites, ela aparece completamente iluminada. Em outras, vemos apenas uma parte iluminada. Também existem noites em que ela praticamente não é visível. Essas mudanças não acontecem porque a Lua muda de formato. Elas acontecem por causa da posição da Lua em relação à Terra e ao Sol. Ao final desta aula, você compreenderá como surgem as fases da Lua e como o ciclo lunar se relaciona com calendários e atividades humanas. Conteúdos e objetivos. Nesta aula, você vai estudar dois conteúdos principais. O primeiro são as fases da Lua. O segundo é o calendário lunar. O principal objetivo é compreender como acontecem as fases da Lua. Para isso, será necessário observar a relação entre o Sol, a Terra e a Lua. Também será importante entender que a Lua não produz luz própria, ela reflete a luz do Sol. Para começar, uma Lua, diferentes formas. Ao observar a Lua durante várias noites ao longo de um mês, percebemos que sua forma parece mudar. Em alguns dias, ela parece totalmente iluminada. Em outros, apenas uma parte fica visível. Essa mudança acontece de maneira organizada e repetitiva. Por isso, diferentes povos usaram as fases da Lua para criar calendários e organizar festividades. A Lua é a mesma durante todo o ciclo. O que muda é a parte iluminada que conseguimos enxergar da Terra. Essa mudança depende da posição da Lua em relação ao Sol e à Terra. As fases da Lua. As fases da Lua representam as diferentes formas como enxergamos a parte iluminada da Lua ao longo do mês. A Lua não emite luz própria. Ela reflete a luz do Sol. Metade da Lua está sempre iluminada pelo Sol. Porém, da Terra, nem sempre conseguimos ver toda essa metade iluminada. Conforme a Lua se move ao redor da Terra, enxergamos porções diferentes da região iluminada. O ciclo lunar dura cerca de 29 dias e meio. Esse ciclo inclui 4 fases principais. A primeira é a Lua nova. A segunda é a Lua crescente. A terceira é a Lua cheia. E a quarta é a Lua minguante. Embora essas sejam as 4 fases principais, a iluminação muda de forma gradual e contínua. Lua nova. Na Lua nova, a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol. A parte iluminada da Lua fica voltada para o Sol. A parte voltada para a Terra não recebe iluminação direta. Por isso, a Lua praticamente não é visível no céu noturno. Essa fase marca o início de um novo ciclo lunar. Como quase não vemos a Lua no céu durante essa fase, as noites tendem a ficar mais escuras. É importante lembrar que a Lua não desapareceu. Ela continua no espaço, mas a parte iluminada não está voltada para a Terra. Lua crescente. Fase do quarto crescente. Depois da Lua nova, começa a fase crescente. Na fase do quarto crescente, metade da parte iluminada da Lua se torna visível da Terra. Essa fase costuma ser observada no início da noite. A parte iluminada parece aumentar a cada dia. Por isso, recebe o nome de crescente. A aparência da Lua vai mudando aos poucos. Ela passa de um arco fino para uma região iluminada cada vez maior. O termo quarto crescente indica que a Lua já completou aproximadamente 1/4 de seu ciclo ao redor da Terra. Lua cheia. Na Lua cheia, a Terra fica posicionada entre o Sol e a Lua. A face iluminada da Lua fica voltada para a Terra. Por isso, enxergamos praticamente toda a parte iluminada. A Lua aparece como um disco brilhante e completo no céu. Essa fase acontece quando a Lua está no lado oposto ao Sol em relação à Terra. As noites de Lua cheia apresentam maior luminosidade. Essa iluminação pode influenciar o comportamento de animais noturnos. Lua minguante. Fase do quarto minguante. Depois da Lua cheia, a parte iluminada visível começa a diminuir. Essa etapa é chamada de fase minguante. Na fase do quarto minguante, metade da Lua fica visível. Essa fase costuma ser observada principalmente durante a madrugada e no início da manhã. A iluminação continua diminuindo até que a Lua volte à fase nova. O termo minguante indica que a parte iluminada visível está ficando menor. Assim, o ciclo lunar reinicia. As fases da Lua nos 2 hemisférios. As mesmas fases da Lua são observadas nos 2 hemisférios ao mesmo tempo. Isso significa que, quando é Lua cheia no hemisfério sul, também é Lua cheia no hemisfério norte. Porém, a aparência pode mudar de acordo com a posição do observador. A orientação da parte iluminada pode parecer invertida. Isso acontece porque pessoas em regiões diferentes observam a Lua a partir de perspectivas diferentes.
No hemisfério norte, a parte iluminada da lua crescente pode parecer aumentar de um lado. No hemisfério sul, ela pode parecer aumentar do lado oposto. A fase é a mesma, o que muda é o ponto de vista do observador. O que são antípodas? A palavra antípoda vem do grego e significa pés opostos. Dois pontos antípodas ficam em lados opostos do planeta. Imagine uma linha reta atravessando o centro da Terra. Essa linha conectaria dois pontos antípodas. O ponto antípoda de grande parte do Brasil fica no Oceano Pacífico, ou próximo de regiões como Filipinas e Japão, dependendo do estado brasileiro considerado. Brasil e Japão estão em regiões opostas do planeta. Por isso, pessoas nesses lugares podem observar a mesma fase da Lua com orientações diferentes no céu. A diferença acontece por causa da posição do observador na superfície da Terra. A Lua crescente nos diferentes hemisférios. A Lua crescente é vista de maneira diferente nos hemisférios norte e sul. No hemisfério norte, a parte iluminada costuma crescer da direita para a esquerda. Essa aparência pode lembrar a letra D. No hemisfério sul, a iluminação costuma crescer da esquerda para a direita. Essa aparência pode lembrar a letra C ou um D invertido. Essa diferença não significa que os hemisférios estejam vendo fases diferentes. A fase é a mesma. A diferença está apenas na perspectiva de observação. Formação das fases da Lua. As fases da Lua são formadas pela incidência da luz solar e pelo movimento da Lua ao redor da Terra. A Lua recebe luz do Sol durante todo o tempo. Conforme ela muda de posição, a parte iluminada visível da Terra também muda. Entre as 4 fases principais, existem fases intermediárias. Depois da Lua nova, aparece a Lua crescente. Em seguida, vem o quarto crescente. Depois, ocorre a fase crescente gibosa. A Lua crescente gibosa apresenta mais da metade do disco iluminado, mas ainda não está cheia. Depois, vem a Lua cheia. Em seguida, aparece a Lua minguante gibosa. Depois, ocorre o quarto minguante. Por fim, surge a Lua minguante, antes do retorno à Lua nova. Isso mostra que as fases da Lua formam um processo contínuo. A causa das diferenças nas fases da Lua. As diferenças entre as fases da Lua não acontecem porque a Lua produz mais ou menos luz. A Lua não emite luz própria. A causa das fases é a parte da Lua iluminada pelo Sol que conseguimos enxergar da Terra. Conforme a Lua se move ao redor da Terra, nossa visão da região iluminada muda. Por isso, em alguns momentos, vemos quase toda a parte iluminada. Em outros, vemos apenas uma pequena parte. A posição relativa entre Sol, Terra e Lua determina cada fase lunar. O mês lunar. O ciclo lunar também é chamado de lunação. Esse ciclo dura cerca de 29 dias e meio. Esse período corresponde ao tempo necessário para que as fases da Lua se repitam. A contagem pode começar na Lua nova e seguir até a próxima Lua nova. O ciclo lunar influenciou a criação de calendários em diferentes culturas. Alguns calendários usam os movimentos da Lua como principal referência. Outros combinam os ciclos da Lua com o movimento da Terra ao redor do Sol. Como o mês lunar não se encaixa exatamente no ano solar, alguns calendários precisam realizar ajustes. Esses ajustes mantêm as datas organizadas ao longo do tempo. A importância cultural e histórica dos calendários lunares. Os calendários lunares possuem grande importância cultural e histórica. Um exemplo é o calendário islâmico. Ele se baseia no ciclo lunar. Seus meses têm 29 ou 30 dias. O ano islâmico possui entre 354 e 355 dias. Por ser mais curto que o ano solar, algumas datas mudam de posição ao longo dos anos. O Ramadã é um exemplo. Outro exemplo é o calendário chinês. Ele é lunisolar. Isso significa que combina os ciclos da Lua e do Sol. Cada mês começa na Lua nova. Também são feitos ajustes para manter o calendário alinhado com as estações do ano. Esse calendário é usado em festividades como o Ano Novo Chinês. Durante essas celebrações, apresentações tradicionais como a dança do leão chinês simbolizam sorte e prosperidade. Na prática, comportamento da vida selvagem. Imagine que você está estudando o comportamento noturno de roedores ameaçados em uma reserva. Durante um mês, foram registrados diferentes números de indivíduos em cada fase lunar. Nas noites de lua cheia, a média foi de 4 roedores por noite. Nas noites de lua nova, a média foi de 17 roedores por noite. Nas demais fases, a média foi de 12 roedores por noite. Esses dados mostram que os roedores apareceram menos durante a lua cheia. A maior luminosidade da floresta nessas noites pode facilitar a visualização das presas pelos predadores. Como esses roedores ocupam a posição de presa na cadeia alimentar, sair em noites muito claras pode aumentar o risco de captura. Por isso, eles podem reduzir sua atividade durante a lua cheia. Nas noites de lua nova, a floresta fica mais escura.
Nessas condições, os roedores podem se sentir mais protegidos e sair com maior frequência para procurar alimento. Nas fases intermediárias, a atividade também aparece em um nível intermediário. Essa é uma possível explicação para a relação entre as fases da Lua e o comportamento desses animais. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você estudou como acontecem as fases da Lua. A Lua não produz luz própria, ela reflete a luz do Sol. As fases surgem porque a Lua se move ao redor da Terra. Conforme sua posição muda, vemos diferentes partes da face iluminada. As 4 fases principais são Lua Nova, Lua Crescente, Lua Cheia e Lua Minguante. Na Lua Nova, a parte iluminada fica voltada para o Sol e a Lua praticamente não é visível da Terra. Na Lua Crescente, a porção iluminada visível aumenta. Na Lua Cheia, vemos quase toda a face iluminada. Na Lua Minguante, a parte iluminada visível diminui. As mesmas fases são observadas nos 2 hemisférios, ao mesmo tempo. Porém, a orientação da parte iluminada pode parecer diferente por causa da posição do observador. O ciclo lunar dura cerca de 29 dias e meio. Esse ciclo também é chamado de lunação. As fases da Lua influenciaram calendários, festividades e até o estudo do comportamento de animais. Agora, revise as ideias principais. O que causa as fases da Lua? Por que a Lua não aparece no céu noturno durante a Lua Nova? Qual é a diferença entre a Lua Crescente e a Lua Minguante? Por que a Lua pode parecer invertida nos 2 hemisférios? Quanto tempo dura um ciclo lunar? Como a luminosidade da Lua cheia pode influenciar animais que são presas? Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!